Então vamos dar continuidade na nossa aula. Na última aula nós paramos na parte dos papéis, né, e dos eventos que acontecem durante o Scrum. E agora a gente vai falar um pouquinho da visão do produto, certo? O proprietário do produto. Eu falei que o proprietário do produto, ele é o líder do produto, o líder que vai escolher as funcionalidades, vai dizer quais são as funcionalidades para a equipe, para o Scrum Master, do que o software, do que o programa é e o que eles devem fazer, tá? Então, o proprietário do produto é aquele cara que transmite a visão do produto para o desenvolvimento. Ou seja, ele tem que dizer para a equipe, para o Scrum Master, qual é o produto que eles vão produzir, como é que funciona esse produto que vai produzir, quais são as funcionalidades que existem dentro desse produto que a equipe deve produzir, tá? Então, ele é responsável por estabelecer essa visão clara, e essa visão ela deve estar em evidência, ela deve estar nítida, ele deve transparecer, ele deve transmitir para todos os outros de uma forma que todos entendam, de uma forma que todos possam cumprir as funcionalidades, os requisitos esperados assim para esse produto. Então, o proprietário do produto ele tem a responsabilidade de dizer o que o produto vai ser, estabelecer essa visão para a equipe. Tem que dizer para a equipe onde exatamente eles têm que chegar, qual é o produto, o objetivo do produto, qual é o produto que eles devem entregar, tá? Então ele deve transmitir essa visão. É, ele, como eu já havia dito antes, ele, ele deve listar, falar, dizer quais são as funcionalidades que vai existir dentro desse produto, dentro desse software, tá? E ele é o responsável por estabelecer prioridades na produção do software, ou seja, ele vai fazer o backlog do produto. O que é o backlog do produto? É quando o proprietário do produto, juntamente com o Scrum Master, eles definem as prioridades. Qual vai ser a primeira função que eu vou produzir? Qual vai ser a segunda função que eu vou produzir do meu programa? Qual vai ser a última função que eu vou produzir no meu programa, tá? Então ele coloca prioridades, né? Que eu coloquei a cor vermelha para prioridade máxima, a primeira função em que a equipe deve toda desenvolver, tá? Então o proprietário do produto ele produz juntamente com o Scrum é, as prioridades das funções, as prioridades daquele produto. Quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro. Ou seja, ele vai desmembrar a visão que ele estabeleceu para a equipe. No momento que ele está transmitindo essa visão do produto, o que vai ser esse produto, ele lista essas funções para a equipe e ele começa a colocar prioridades, certo? Então ele faz juntamente com o Scrum Master. Na Scrum também tem uma coisa muito importante, né? A timing box, o tempo fixo. O que é esse tempo fixo? É o tempo de início e o final do, do, da produção do produto, tá? A primeira coisa que a gente faz nessa time box é transmitir essa visão, transmitir essa visão do produto, listar as funções, né, fazer o backlog do produto, como vocês podem observar aqui, e dividir em sprints. Essa divisão de sprints é, são, é, vamos dizer que seriam as funções, tá? Cada sprint é uma função diferente, cada sprint ela ela tem um tempo de 2 a 4 semanas e eles são colocados em um tempo fixo, tá? Então aqui o proprietário do produto e o Scrum Master, juntamente com a equipe, definiram as funcionalidades, as prioridades e dividiram em sprints. O que é uma sprint? Sprint é o tempo
tempo que eles vão produzir uma funcionalidade. Por exemplo, essa primeira sprint, nós iremos produzir é, nós iremos produzir a funcionalidade de prioridade máxima. Ou seja, em 2 a 4 semanas, eles devem produzir nessa primeira sprint a função de prioridade máxima, toda a equipe, certo? Aí depois eles escolheram a segunda, disseram que na segunda sprint eles iriam produzir a uma outra função, tá? Ou seja, na primeira sprint todos devem produzir a função de prioridade máxima. Em que tempo? Em qual tempo? Qual é o tempo? De 2 a 4 semanas. Se fugir das 4 semanas, então ele não conseguiu fechar a sprint, tá? Então, as sprints é o tempo de produção de cada funcionalidade estabelecido no backlog do produto, tá? É o tempo de produção, certo? E aqui, para a gente encerrar essa parte 2, nós temos o planejamento da sprint, certo? Nós temos que entender o seguinte, que o proprietário do produto, ele transmite essa visão, ele divide as funcionalidades em prioridades e apresenta para a equipe. E aí, a primeira coisa que eles fazem é planejar as sprints. Se tem 6 funções para desenvolver, vamos dizer, não, vamos criar 3 sprints. De quanto tempo? De 2 semanas, de 1 semana, de 3 semanas, tá? Aqui é o planejamento da sprint. Aqui no planejamento da sprint, todas as pessoas que têm seus papéis estão envolvidos. No caso, o time, o Scrum Master, o proprietário do produto, eles se reúnem, tá? E eles vão selecionar uma função para produzir em uma determinada sprint. Ou seja, em uma primeira sprint, foi o que eu acabei de dizer, em uma primeira sprint a equipe vai desenvolver a função principal, a função de prioridade máxima. Já na segunda sprint, eles vão desenvolver a função de média prioridade, tá? Então aqui eles definem a quantidade no planejamento da sprint, eles definem todos aí, o time, o Scrum Master, o proprietário do produto, eles definem é, é, quantas sprints vão ser, né? Em quanto tempo vai acontecer o projeto? Qual é a função que eu vou desenvolver primeiro, segundo e terceiro? Tá? Então, isso é o planejamento da sprint. Vamos voltar aqui. Não esqueçam que o sprint é o tempo de produção de uma função. Tá? O tempo de produção de uma função. Exemplo, na sprint 1, eu vou produzir a função de máxima prioridade, certo? Então, a sprint ele define o tempo que a equipe tem para produzir determinada função. Backlog do produto, não esqueçam, é quando eu vou listar as funções e colocar prioridades. Quem vai ser o primeiro, segundo e terceiro. E quem faz isso? É o proprietário do produto, tá? É o proprietário do produto juntamente com o Scrum Master, certo? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.